A campanha Outubro Rosa é para conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O controle dessa doença é prioridade da agenda de saúde no Brasil. Cerca de 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o mastologista e reconstrutor das mamas, Dr. Belmiro Siqueira. Doutor, seja bem-vindo à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente dividir algumas informações aí, né, num momento tão importante. Tão importante, né, doutor? A gente fala bastante de prevenção, mas acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil a gente consegue entender as outras pessoas e se entender também. O que é o câncer de mama? Bom, na verdade, sem mediquês, né? Porque a gente fica falando difícil às vezes, né? Mas de uma maneira bem simples de entender, o câncer é uma falha no sistema. A gente tem que pensar que as nossas células, elas se multiplicam, tá? Às vezes, essa multiplicação dá errado e ela gera algumas descendentes que estão com alguns defeitos. E esses defeitos também são multiplicados. E a hora que você tem um monte de células com defeito, você tem um tumor ou um câncer. E vai se fazendo e montando. Exatamente. Doutor, existem tamanhos específicos? Começa pequeno e vai até que tamanho? Existe isso, doutor? Na grande maioria das vezes, eles sempre começam pequenos, né? Tá aí a grande dificuldade em diversos tipos de câncer da gente tentar descobrir ele no menor tamanho possível, né? E que tamanho é esse, doutor? O ideal é que a gente descobrisse ele antes dele manifestar qualquer sintoma, né? Se a gente conseguisse descobrir ele na circulação sanguínea, por exemplo, sem manifestar nada, seria o ideal. Seria o ideal. Mas a gente tenta, com exames de imagem, alguma situação em que a gente consiga descobrir ele o mais rápido possível. A gente tem algum sintoma, doutor, que de repente começa a indicar que pode ter um câncer de mama? Bom, na verdade, o câncer de mama, o nosso objetivo sempre é descobrir ele antes de qualquer sintoma. Mas os sintomas que a gente tem que avaliar, eu sempre falo que é qualquer alteração na mama, né? A mulher tem que ficar atenta para qualquer alteração na mama. Ninguém melhor do que a própria mulher para saber quando que a mama mudou de um mês para o outro e essa mudança tem que ser levada em consideração. Mas a gente tem aí os sintomas mais comuns, principalmente a presença de carocinhos na mama, inchaço na mama, vermelhidão, a inversão do mamilo, secreção no mamilo, são fatores importantes então, que geram atenção e que pode ser, né, o sinal de alerta. Quando a gente fala de prevenção, doutor, como que a gente previne? Então, o câncer de mama, infelizmente, o grande vilão do câncer de mama é o próprio hormônio da mulher, né? Então, toda mulher está sujeita ao câncer de mama e não existe uma maneira de se evitar o câncer de mama. A gente tem, algumas vezes, até a gente fala que se toda mulher vivesse 120 anos, toda mulher ia ter câncer de mama. Nossa, então, toda mulher teria, doutor? Exatamente, porque o grande vilão está circulando na mulher, né? Então, quando a gente fala de câncer de mama, quando a gente fala em saúde, a gente tem 3 tipos de prevenção. A prevenção primária é quando são medidas que você faz para evitar uma doença. E a prevenção secundária são medidas que a gente faz para tentar descobrir ela o mais cedo possível. Como a primária no câncer de mama a gente não tem tanto sucesso, o nosso foco é sempre na prevenção secundária, ou seja, no diagnóstico precoce através de exames que façam com que a gente descubra o câncer no estágio mais inicial possível, né? E aí a gente tem a mamografia, que é a grande ajuda aí que a gente tem para esse diagnóstico precoce. E doutor, tem uma idade certa ou hoje a gente já pode fazer isso mais antecipado, de forma antecipada? Não, a mamografia ela é recomendada a partir dos 40 anos naquela mulher em que a gente não veja risco aumentado para câncer de mama, porque existem algumas situações que a gente vê que aquele risco é um pouco aumentado, a gente às vezes antecipa um pouco a mamografia. Mas de uma maneira geral, a mamografia é a partir dos 40 anos, uma vez por ano, sem limite de idade. Tá? A mamografia ela perde um pouco a eficácia dela em mamas mais jovens. Então a gente não lança a mão delas, não adianta a gente querer fazer para tentar aumentar a segurança. Boa. O Léo tem uma perguntinha. Tem uma perguntinha justamente sobre o exame, né? A gente sabe que é um exame um pouco incômodo de fazer, às vezes machuca um pouco, né? Só esse tipo de exame que é o mais eficaz ou tem algo mais moderno chegando, alguma coisa nesse sentido, doutor? Na verdade, a gente vê todo Outubro Rosa, a pauta é a mamografia justamente por esse incômodo, por esse desconforto na realização da mamografia, né? Todas as vezes a gente lança a mão de tem estudo que mostra que você descobre o câncer no sangue e o único método validado hoje ainda é a mamografia.
tá? Então, a mamografia foi o único exame que foi eficaz em descobrir o câncer de mama no seu estágio mais inicial. E ele fala até que diminuiu em 30% o número de mortes de mulheres, justamente porque a gente descobriu nesse estágio. Então, realmente é desconfortável, mas a gente tem que pensar, é um exame que pode salvar vidas, é um exame rápido, existem algumas medidas que a gente consegue fazer conversando com um médico, algumas coisas que a gente pode fazer antes da mamografia que tenta diminuir esse desconforto. Mas ele ainda é o mais importante nesse aspecto. A gente está tentando descobrir outras coisas, mas ainda não foi substituído, não. E aí, a tecnologia está aí, né, doutor? Eu acho que vai avançando cada vez mais. E até mesmo quando a gente fala de tratamento, né, doutor? Quando se descobre um câncer de mama, como é feito esse tratamento? O que a gente pode falar para as mulheres que estão nesse início, por exemplo? Então, o mais importante que a gente tem que falar é o seguinte: o câncer de mama tem cura. Tá? E quanto mais cedo a gente descobrir esse câncer, maiores as chances de cura. A gente fala em chances até de 100% de cura, né? E quanto mais cedo você descobrir, você vai ter tratamentos menos agressivos, cirurgias menos agressivas, tratamentos muito mais eficazes que interfiram cada vez menos aí na qualidade de vida. E o tratamento que a gente faz, a gente está falando aqui num programa de receita, né? Mas não existe uma receita de bolo, né? Cada tratamento a gente chama que é individualizado, ou seja, aquela mulher vai ter um tratamento, uma estratégia de tratamento voltado para as características dela, para as características da doença que ela tem, para os desejos que ela tem. Tudo isso a gente leva em consideração na hora que a gente vai definir um tratamento. Mas basicamente aí são aqueles que a gente conhece, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e um remedinho que a gente usa, um anti-hormônio. Nem todas as mulheres vão precisar fazer todos os tipos de tratamento e não existe uma sequência pré-estabelecida também. E existe um prazo, doutor, para se ver se isso está cessando, está melhorando, está curando ou não, doutor? Na verdade, o tratamento do câncer de mama, na hora que você impõe ele é muito rápido. Não existe um acompanhamento durante esse tratamento. Às vezes, quando a gente lança a mão da quimioterapia, por exemplo, antes da cirurgia, a gente acaba vendo com consultas regulares como é que está sendo a evolução da resposta dessa lesão na mama. Então, está diminuindo, está crescendo, como é que a gente está vendo. Mas o mais importante depois de passar o tratamento é continuar esse acompanhamento rigorosamente aí nas datas pré-estabelecidas, né? E aí começa com datas menores, depois vai se espaçando mais, né, doutor? Sim. O ideal, assim, é uma maneira que eu acompanho, que eu faço, nos primeiros 2 anos, que a gente tem aquela taxa maior de risco de voltar ao câncer de mama, ver a cada 3 meses, depois espaçar para 6 meses, depois pensar em voltar a 1 ano, dependendo da idade da mulher, das características que ela tem. Tudo isso é muito importante. Mas isso é acompanhamento com o médico. Os exames voltam a ser anuais, na grande maioria das vezes, né? E doutor, como tem sido ultimamente? O que o senhor tem percebido das mulheres que o senhor atende em relação a cirurgias, a refazer a mama? Como tem sido, doutor? O que a gente tinha visto, eu trabalhei muito tempo na saúde pública e a gente pegava as mulheres um pouco mais velhas que chegavam com câncer de mama mais avançado. O nosso cenário no país hoje, a gente ainda descobre os cânceres em estágios mais avançados. Se você pegar de uma maneira geral no país inteiro, incluindo saúde pública e a saúde particular. E por que há esse atraso nas mulheres no país de se diagnosticar o câncer? Principalmente, antigamente, era pelo medo da mutilação da cirurgia, né? Então, a cirurgia sempre foi um fator de medo, de desconhecimento, medo de perder a mama, vergonha. Então, tudo isso levou que as mulheres procurassem mais tardiamente, a gente tivesse diagnósticos mais avançados. Hoje em dia, a gente teve uma evolução muito grande na questão cirúrgica, né? A gente introduziu aí o conceito de oncoplástica, ou seja, usar técnicas de cirurgia plástica na cirurgia do câncer de mama para proporcionar para ela melhores resultados estéticos, melhor qualidade de vida, a melhor autoestima dessa paciente. Então, a cirurgia ela deixou de ser mutiladora, né? Então, a gente tem efeitos em que mulheres que diagnosticaram no começo ou até mesmo que fizeram uma mastectomia, que você olha para uma mulher hoje, você nem vê que ela fez uma cirurgia para câncer de mama. Então, a gente teve uma melhora muito grande nessa parte da questão cirúrgica. Doutor, obrigada por você vir aqui hoje conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Volte mais vezes, que eu acho que é independente do Outubro Rosa, né? Todos os meses, todos os dias a gente tem que se cuidar como mulher. E como mulher eu falo para você que de repente está passando por esse período,
para que você seja forte. Você que faz parte da família dessa mulher, né, doutora? É muito importante que você acompanhe, que você compreenda, que você seja sensível a isso, porque é um momento, vai passar e tem cura. Obrigada, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço aí a parceria e sempre à disposição quando precisar. Volte Como você sempre. falou, não só em outubro, mas todos os meses são importantes. Todos os meses. Você de casa ficou com alguma dúvida? Aproveita para seguir o doutor, @doutordr.belmiro Siqueira e @mastovida também e @duo.medicina. Você entra em contato com o doutor e sabe mais informações. Se quiser saber mais também, manda mensagem para a gente, para o doutor voltar e começar a falar mais sobre o assunto, tá bom? É importante, né, Léo? E acho que como toda doença ou como toda família, é importante a gente ter um apoio das pessoas, que as pessoas compreendam, conheçam, tenham conhecimento, para que elas possam auxiliar da melhor forma.